Fala, mas como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E a pedido de vocês, eu estou gravando esse vídeo aqui hoje, nessa quarta-feira chuvosa, tá? Uma chuva muito forte aqui onde eu moro. E eu quero mostrar passo a passo de como que eu leio as Sagradas Escrituras. Eu recebi muitos comentários, pessoas pedindo para poder mostrar como que eu leio, como que eu faço para poder estudar. E esse vídeo será justamente um convite para que você venha estudar junto comigo, ok? Então, eu acordei hoje cedo, já tomei meu café, já fiz a minha oração, já li um pouco da palavra, e essa manhã eu vou estudar uma série de coisas, e como eu estou de férias, eu vou passar hoje o dia inteiro estudando, que é isso que eu estou fazendo. Beleza? Então, eu convido você a permanecer nesse vídeo, deixar o teu like, se inscrever no canal, deixar o teu comentário, será um prazer, será uma honra receber cada um dos senhores aqui. Então, eu vou mudar a posição da câmera e quero mostrar como que eu faço para poder ler e meditar na palavra e os insights que acabam surgindo na hora de uma leitura e a importância de ler as Sagradas Escrituras e ler também bons livros. Eu acho muito importante, antes de nós iniciarmos essa leitura, deixar algo bem claro, que é o seguinte: eu não sou dono da razão, eu não sou dono da verdade. Vai acontecer de várias vezes eu falar várias informações que são informações que eu possuo no momento e que em outro vídeo essa opinião ela pode mudar, porque nós estamos no caminho do conhecimento, nós estamos aprendendo todos os dias. E as informações que eu passar aqui será fruto do conhecimento que eu possuo nesse exato momento. Então, gradativamente, nós vamos mudando de opinião, nós vamos aprendendo, porque nós estamos cada vez mais se deparando com um mar de conhecimento. Todas as vezes que eu vou ler, o que eu notei? Que as grandes bibliotecas, elas têm uma plaquinha proibindo barulho. Então elas pedem para que se faça silêncio. E por quê? O silêncio ele é importante para poder o nosso cérebro se concentrar e evitar as distrações. Quando você coloca música, quando você coloca fone de ouvido, e muitas das vezes a música está muito alta, isso atrapalha a tua concentração. Por mais que você não perceba, mas quando você desliga aquele fone e faz uma releitura, você vê que você deixou passar informações importantes. Por isso, se você gosta de escutar música assim como eu, coloque essa música no volume mais baixo possível. Aqui ao fundo está tocando uma música clássica, ok? Existem vários estudos que mostram que quando você ouve música clássica, ela aumenta a tua concentração e isso faz com que você fique com mais foco, ou seja, aumenta um pouco mais a tua questão da inteligência, beleza? Você aprende a contemplar, você é exposto a uma realidade a qual a maioria das pessoas elas não estão acostumadas nos dias de hoje, porque simplesmente é só batida, tum, 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 tum. Então, quando você escuta música clássica, você se depara com outra realidade. Então, o teu cérebro ele se acalma. O que eu faço? Eu sempre coloco uma música clássica, coloco um louvor instrumental, mas muito baixo, para que não roube a minha atenção. E eu sempre reparo isso. Todas as vezes que eu aumento o volume e começo a ler, meu cérebro começa a prestar atenção mais na música do que propriamente na letra. E aí eu vejo que eu entro numa espécie de uma hipnose, e aí eu fico só prestando atenção na música, enquanto eu estou repetindo palavra por palavra no meu cérebro, ou balbuciando com os meus lábios, ou com minhas cordas vocais. Esse que é o problema. Então, ou seja, se você for ler e for optar por música, coloque, se possível, no volume 1, para ficar só aquele negócio bem baixinho, e aí o teu cérebro, automaticamente, ele também vai fazer com que o foco aumente. Você vai continuar ouvindo a música, mas bem baixo, mas vai ouvir mais o teu cérebro repetindo as palavras. Então, você consegue se concentrar um pouco mais e deixar um clima de calma e concentração. Beleza? Então, no teu ambiente, você não consegue controlar tudo o que está ao teu redor. Por exemplo, você não consegue controlar, por exemplo, o motoqueiro passando, fazendo um monte de barulho, que, aliás, dá uma raiva. Mas, dentro do teu ambiente, você consegue minimamente ali deixar algo um pouco mais confortável, para que você consiga se concentrar. Então, você ter um local minimamente confortável para você, não precisa ser o melhor local. Dentro das suas condições, isso é de extrema importância, porque você se sente pertencente e a tua leitura ela se torna prazerosa. Você sente prazer de estar ali. Então, eu vejo isso com um olhar de grande relevância. Você ter um local específico. Por exemplo, o meu local específico é esse aqui. Então, eu invisto nessa minha área. Okay? É simples, é pequeno, mas é aconchegante. Então eu sento aqui, eu olho para esses livros, já me dá vontade de querer estudar. Então o tempo inteiro eu estou mudando esse cenário, investindo nessa área aqui, porque aqui é o meu canto, aqui é o meu lugar. E aqui é onde eu tiro as melhores ideias. Então tenha um local específico para você. Outra coisa,
Luz amarela descansa os nossos olhos e o nosso cérebro. Luz branca nos deixa mais aceso, alerta. Se você pegar a maioria das fábricas, elas são paredes brancas, tetos brancos, pisos brancos, luz brancas o tempo inteiro. E aí você não tem noção do tempo. Você não vê a hora passar e você está sempre concentrado e o teu sono não vai embora. Já a luz amarela, ela remete ao fogo. Então o teu cérebro, ele descansa. Ele descansa, deixa você ali bem relaxado. Então se você for ler, é importante você ter luz branca e também uma luz amarela. Se tá de dia, tá tudo muito claro, você pode colocar uma luz amarela que dá um contraste, então fica legal, é o que eu gosto de fazer. E principalmente para as gravações. Agora, quando você vai ler, principalmente à noite, coloca uma luz dessa aqui, ela muda de cor também, você coloca uma luz branca, porque daí desperta mais o teu cérebro, e principalmente se você estiver com sono. É importante deixar bem claro que você tem que ficar exposto também à luz amarela, porque remete ao fogo, e também faz com que o teu cérebro entenda que ele precisa descansar. Então, na tua casa é importante ter luz amarela. Quando você coloca tudo branco, você está o tempo inteiro em alerta. E na tua casa seria um ambiente para você descansar, você continua em alerta, ok? Só a título de curiosidade, mas para você ver como que o conhecimento ele vai abarcando a nossa vida nos mínimos detalhes e fazendo com que a gente tenha uma vida mais leve, mais tranquila e seja liberto desse fardo pesado. Ou seja, a verdade que é Cristo, ela nos liberta em todas as áreas da nossa vida. Então, sem mais delongas, vamos para a leitura. Então, como vocês podem ver, aqui está a minha Bíblia Sagrada. Está rolando aqui uma música de Isaac Pelman e Yo-Yo Ma. Esses caras, para mim, são referências. Um no violoncelo, o outro no violino. O som está baixo. Eu sempre tenho canetas de várias cores aqui, mas isso é algo meu. Não significa que está certo ou que está errado. Outra coisa, eu gosto muito de post-it, porque eu marco cada insight que eu tenho, beleza? Hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Lucas. Eu estou lendo o capítulo 6. Hoje eu li o capítulo 5, li o capítulo 6, estou finalizando aqui, estou chegando no 7. Só que eu quis mostrar para vocês aqui até agora onde eu li e aonde nós vamos chegar para nós tirarmos uma reflexão dessa leitura aqui e que essa leitura possa agregar a você que está escutando essa nossa mensagem. Beleza? Então, ó, eu comecei lendo o capítulo 5, capítulo 6. O que geralmente eu faço? Na maioria das vezes, a sua Bíblia está totalmente branca, né? Ela não tem nenhum rabisco, não tem nenhuma marcação. Ao longo do tempo que você vai lendo, que eu vou lendo, muda o nosso comportamento e a nossa visão acerca do que é importante. Porque a leitura, ela vai despertando em nós vários tipos de esclarecimento ao longo do tempo. Então, você começa, por exemplo, quando você começa no livro primeiro de Gênesis, você começa marcando uma série de coisas que para você é importante porque é muito detalhe. Então, por exemplo, você pega aqui o livro de Gênesis e aí você vai começar a ler ele, ó. Para mim, eu marquei tudo isso aqui, eu pintei, eu rabisquei. Então, no início que eu estava lendo a Bíblia, tudo eu marcava, porque tinha muitas informações importantes e eu estava muito curioso para poder saber acerca disso. Então, ó, tudo isso aqui é mapeado. Praticamente o Antigo Testamento inteiro meu, ele é completamente mapeado, entende? Tem livro que eu pintei as páginas dele quase todas. Então, tem muitas informações relevantes aqui. À medida com que você vai avançando, você já foi fazendo trilha neural, foi aprendendo uma série de coisas. Então, você vai identificando aquilo que vai ter importância naquele momento e aquilo que você vai deixar para pesquisar com mais profundidade depois, beleza? Mas nós vamos aqui para a nossa leitura. Todas as vezes que eu acho algo interessante, o que eu faço? Eu pego uma caneta de uma cor específica, seja ela qual cor for, mas que eu vou linkar a cor dessa caneta a algo relevante, que eu queira passar para alguém depois, que eu queira utilizar e que chamou muito a minha atenção. Então, geralmente, eu marco com essa cor aqui, ou com a cor rosa, porque chama a atenção dos nossos olhos, ou com a cor amarela. Beleza? Então, você decide. E, além disso, também eu gosto de marcar com post-it. Então, o texto que nós vamos ler hoje é As Bem-aventuranças. É um texto que a maioria das pessoas conhecem, mas que quando a gente começa a ler ele, você vai ver que muitas informações irão saltar aos nossos olhos. Então acompanhe comigo. Lucas capítulo 6, no versículo 20. Fala o seguinte: Então Jesus, olhando para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. De novo, bem-aventurado vós, ou seja, as pessoas que estavam ali, os pobres, lembrando que aqui pobreza é falta de. Então não está falando de pobre financeiramente, está falando pobre que tem necessidade de ouvir a palavra, que tem vontade de ouvir a palavra, que tem curiosidade, que quer aprender mais da palavra. Então, pobres aqui significa isso. Fala, porque vós é o reino de Deus. Ou seja, as pessoas que fazem o reino de Deus, elas têm fome e sede de justiça, elas têm fome e sede de ouvir a palavra de Deus.
Bem-aventurado vós os que tendes sede agora, porque sereis fartos. De novo, remetendo às pessoas que estavam ali, sedentas para ouvir a palavra. Bem-aventurados sois vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. O que ele está querendo dizer? De novo, quando você lê isso, nos tempos de hoje, você começa a aprender que o evangelho ele é renúncia. Então Jesus está dizendo que no reino de Deus, as pessoas que são bem-aventuradas são aquelas que são rejeitadas não por sua aparência, não por sua classe social, não porque alguém não gostou delas, mas por causa do nome de Jesus. Ou seja, você é cristão, então eu não quero saber de ter amizade com você, eu não quero saber de ter vínculo com você, eu não vou te dar essa oportunidade porque você é cristão e acredita em Jesus. O reino de Deus, os bem-aventurados são essas pessoas, que são rejeitadas por conta de Jesus, ou seja, tem portas fechadas por simplesmente acreditar na mensagem do evangelho e levar ela adiante. Essa é a lógica do evangelho. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Ou seja, todos aqueles que serviram a Deus foram perseguidos, rejeitados, praticamente excomungados, lixados e mortos. Todos eles entenderam isso, não negaram a fé, permaneceram firmes até o final, e essas pessoas no reino de Deus elas são bem-aventuradas. E o cristão que entende isso, ele tem que se alegrar, porque ele está padecendo por conta da verdade a qual ele acredita. Então isso aqui é importante, ok? O que eu vou fazer? Já que isso aqui é importante, porque é o que discerne a fé do cristão, eu pego uma caneta e aí eu vou riscar. Isso aqui é uma caneta de cera, beleza? Ó. Exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Ok. O que eu faço? Informação importante. Eu boto aqui um código. Pode parecer meio coach, mas eu gosto de fazer isso. Então, código. Se ligou? Beleza. Aqui tem um tema, um título. Eu sublinho, para dizer que eu li. Às vezes eu pintava, antigamente eu pintava, hoje eu só risco com a caneta para poder mostrar e mapeando aonde eu estou lendo. Aí ele acrescenta: mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ele não está falando aqui de condição financeira somente. Ele está diante de um contexto a qual tem escribas e fariseus. Tem pessoas que necessitam da palavra, tem pessoas que estão em busca de um milagre. Tem pessoas ali que estão tentando tramar a sua morte. E aí ele está falando para toda essa multidão. E aí quando ele chega aqui, ele está falando justamente para esses camaradas. Eles eram ricos de conhecimento da lei, eles eram religiosos, eles tinham posições privilegiadas. E eles mesmo vendo todos os milagres, porque antes de entrar nas bem-aventuranças, Jesus tinha curado a mão de um homem que era mirrada. E aí, mesmo esses caras vendo esse milagre, esses caras, ao invés de eles glorificarem a Deus, eles tiveram inveja e queriam bolar um plano para poder acabar com a vida de Jesus. Então, esses caras estavam nesse meio aqui, beleza? E aí ele chega aqui e fala: mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, ou seja, aqueles que estão ali, mas não estão em busca de ouvir a palavra, de aprender com a palavra e colocar ela em prática. Porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora ridem, ou seja, os camaradas que estavam zombando, porque a vez de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, de novo, comece a compreender, porque assim procederam seus pais com os profetas, ou seja, os pais dos fariseus, dos saduceus, os caras da lei, da linhagem deles, os camaradas que tinham posições privilegiadas, eles se comportaram da mesma forma que os fariseus. Todas as vezes que Deus enviava um profeta, esses camaradas, por não perderem a sua posição, o seu título, eles eram responsáveis por fazer parte do conluio e acabar com a vida desses profetas. Então, esses camaradas que deveriam ser o exemplo, eles eram os primeiros a corromper o povo. Entende? A intenção deles era status, era poder, era dinheiro, era fama, era benefício próprio. E aí Jesus começa a falar justamente isso aqui. Os ricos, naquele contexto, eram justamente aqueles camaradas que não tinha falta ou fome de ouvir a palavra de Deus. Ele continua. Tem mais outro título, eu pintei, sublinhei aqui agora. Aí ele fala: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Cara, pare para pensar bem. Você está lendo essa passagem. Você chega no versículo 27. E daí quando você chega no versículo 27, você começa agora a ter um choque de realidade e o evangelho começa a falar com você de maneira poderosa, porque o evangelho, ele de fato é confronto. Então a mensagem da Bíblia aqui é essa. Os ensinos de Jesus é esse. Ele não ensina a gente a praticar a lei do espelho. Pelo contrário, ele fala:
ame os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Por quê? O evangelho, ele mostra para nós que quando a gente ama os nossos inimigos, amar não significa ter intimidade. Significa não deixar que o sentimento mal que está no coração dos nossos inimigos faça parte da nossa personalidade e entre dentro do nosso coração. Porque como a gente sempre explica aqui nos vídeos, uma vez que você não perdoa, o teu corpo ele é prejudicado. Então o único prejudicado é você. A pessoa que te fere, a intenção dela é te ferir. Então quanto mais ela vê que você está ferido, mais ela vai se saciar. E o evangelho fala, olha, não odeie o vosso inimigo. Pelo contrário, faça o bem àqueles que te fazem mal. Porque isso vai falar mais acerca de você do que dele. Entende? E isso é poderoso, porque você fala, mano, mas como assim? O cara acabou de me fazer o mal, o cara acabou de me prejudicar em um nível brutal e absurdo. Como que eu vou fazer o bem para esse cara? Então o evangelho, ele nos obriga a sermos transformados de dentro para fora. E exige-se um processo de longo prazo. Entendeu? Então, ser cristão não é brincadeira, não é molezinha. Exige-se, de fato, uma compreensão de mundo a qual a maioria das pessoas não estão acostumadas. Existe uma negação de nós mesmos e uma obrigação de estar sempre em busca da melhora contínua. Da melhora contínua. Aí ele continua falando o seguinte: bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ou seja, os caras que falam mal de você, você tem que falar bem desses caras. Você não pode falar coisas más para esse camarada, não pode difamar. Deixa ele falando sozinho. E se puder falar uma palavra, abençoa ele. E ele fala, orai não pelas pessoas que você gosta, também você deve orar. Mas você tem que orar pelas pessoas que falam mal de você e te prejudicam. Porque a ferramenta do crente é a oração. E não pode ser oração contrária, aquela oração que você está desejando mal do cara. É desejar o bem, porque na oração do Pai Nosso fala que à medida com que você perdoar, você será perdoado. À medida com que você abençoar, você será abençoado. Entende? Então, a oração do Pai Nosso ela é um reflexo da vida, de como o cristão ela deve se comportar. E o sermão das bem-aventuranças é justamente isso, é a chave da cosmovisão cristã. Então ele fala, fale bem daqueles que falam mal de você, ore pelas pessoas que te fazem mal e te caluniam, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a tua túnica. Mano, isso aqui é muito poderoso. E outra, eu falo por mim, eu não consigo me enquadrar 100% dentro disso aqui, velho. Aliás, dificilmente alguém vai conseguir. Por quê? Nós somos seres dotados de emoções, nós temos o famoso ego. E aí, quando a gente começa a ler isso aqui, a gente fala, mano, se o cara bater na minha cara e querer levar tudo que eu tenho, eu vou partir pra cima desse cara e vou cair na porrada e me embolar junto com ele, eu não vou deixar. Só que aqui está falando, de fato, você tem que interpretar isso, mas tem uma questão de um contexto. Por exemplo, digamos que um cara pulou dentro da tua casa para fazer mal com você e com a tua família. Tem esse texto aqui, mas também mais para frente o apóstolo Paulo ele vai dizer que o marido ele tem que estar disposto a dar a vida pela sua mulher e pela sua família. Então digamos que o malfeitor pulou dentro da sua casa para tentar fazer mal para você e para sua família. Como homem, como cristão, como Cristo morreu pela igreja, você tem que assumir o papel de defender a sua família. E aí você vai ter que frear de qualquer maneira aquela ameaça. Esse é o papel bíblico. Se você sair vitorioso ou perdedor, mas você cumpriu aquele papel. Entende? Essa é a lógica bíblica. Para defender o evangelho, digamos que alguém venha confrontar você ou lhe atacar por você estar pregando o evangelho. Esse texto se enquadra nisso. Você está pregando o evangelho, você está levando a mensagem de Jesus para adiante, e alguém vem lhe caluniar, vem lhe difamar, vem lhe agredir, a palavra de Deus fala, e nesse exato momento, você tem que padecer por você estar pregando a mensagem do evangelho. Agora, você está vivendo a sua vida normalmente, e aí o camarada vem te desrespeitar, vem querer causar confusão com você, você tem que impor limites, ok? Então, ou seja, o cristão ele não tem uma ideia de ser um coitadinho, de ser alguém indefeso, pelo contrário. O cara ele tem que pensar duas vezes antes de mexer com um cara que é cristão, porque ele sabe que o cristão ele tem um discernimento, e o cristão ele sabe até onde ele pode ir. Então o cristão ele tem que estar preparado. Tem uma frase que diz que um homem ele tem que estar preparado sempre para o pior. Então o cristão ele entende que ele precisa melhorar a vida dele como um todo, inclusive na segurança da sua família, em todos os âmbitos. Então o cristão, principalmente o homem cristão, ele tem que estar determinado a defender a sua família a qualquer custo. Beleza? Pode parecer algo um pouco perigoso, um discurso perigoso, mas quando nós lemos de Gênesis e Apocalipse e começamos a entender o papel do homem, o papel da mulher, o que Deus fez para com a humanidade, o que é o evangelho, a gente começa a ler a Bíblia e aplicar ela no nosso dia a dia. Deus não quer que a gente seja caras sobrenaturais, mano. O que Deus quer de nós é que nós venhamos a viver o evangelho no dia a dia, a simplicidade do evangelho. Ela é no nosso cotidiano.
Entendeu? Nós vamos estar tendo visões, revelações, sobrenatural o tempo inteiro. É vivendo a nossa vida, ou seja, nós acordamos, fizemos nossa oração, pegamos a palavra, lemos, vamos estudar. Então, ou seja, é ali uma melhora contínua, vivendo no dia a dia, lidando com os nossos vizinhos, nas nossas transações financeiras, nos nossos negócios. Então, a vida do cristão é essa. Então, ele fala aqui, ó. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a tua túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a ele. Essa palavra aqui, ela é interessante. Assim como você quer que as pessoas façam para você, faça também essas pessoas. Quando a gente começa a estudar um pouco de gestão comportamental, essa frase, ela tem algumas observações, tá? Eu não estou dizendo que está errada, essa frase ela está correta. Por quê? Se você quer que alguém faça bem para você, você tem que fazer o bem para outra pessoa. Beleza? Só que essa frase ela não fala assim como você gostaria de ser recepcionado, recebido, assim como você gostaria que as outras pessoas te tratassem, você trata as outras pessoas. Por quê? Porque tem pessoas que elas não conseguiriam se conectar com você se você tratasse ela da mesma forma com que você gostaria de ser tratado. Porque perfis comportamentais é diferentes. Tem pessoas que elas gostam de ser bem recebidas, de ser bajuladas, de ser apresentadas, elas gostam de fama, elas gostam de poder, elas gostam de serem o centro das atenções. Tem pessoas que elas repudiam isso a qualquer custo e a qualquer forma. Tem pessoas que quando você vai conversar com ela, você precisa ser o mais objetivo possível, sem enrolação. Simplesmente dar um comando que ela vai executar. Essa é a forma que a personalidade dela funciona. Já tem pessoas que a maneira com que ela gostaria de ser tratada é que você dê o máximo de explicação possível, porque o cérebro dela só vai conseguir compreender todas as informações e o que é para ser feito se você disponibilizar do máximo de dados possível. Entende? Tem pessoas que elas não são muito bem quistas com emoções. Já tem outras que elas precisam sentir um pouco mais para poder tomar uma decisão. Então, essa frase, ela é poderosa porque ela fala: se você quer receber o bem, faça o bem ao próximo. Mas entenda que esse próximo, ele tem uma linguagem de comunicação a qual ele entende que ele está sendo respeitado e amado e está recebendo esse bem. Então essa frase ela tem uma profundidade muito grande porque nos obriga a se aprofundar um pouco mais, inclusive em comportamento humano, para poder entender. Entendeu? Para poder entender e compreender como que o outro funciona. Então essa frase ela fala justamente acerca disso. Como você não quer que ninguém faça mal para você, não faça mal para os outros. Como você não quer que ninguém seja grosseiro, grotesco com você, não seja grotesco com os outros. Então fala mais sobre você do que propriamente das outras pessoas que estão ao teu redor. E ele continua: se você amar os que vos amam, qual é a vossa recompensa? E aqui tem uma pergunta interessante. Então, ou seja, qual a lógica de você amar ou dar amor à pessoa que você ama? Porque os pecadores, eles amam o que amam, ou seja, a lei do espelho. Ou seja, as pessoas do mundo normal, elas funcionam através da lei do espelho. Ou seja, elas gostam de quem gostam dela. E elas passam a odiar as pessoas que odeiam ela. Então, eu vi isso aqui interessante, eu vim e marquei. Eu já ia esquecendo. Mas isso aqui é a chave. É a chave do cristão. É a chave da vida do cristão. Ou seja, a cosmovisão do cristão é essa aqui. Então eu marco. Entende? Micael, e o post-it? O post-it ele vai entrar depois. Eu achar algumas informações. Por quê? O livro de Lucas, vários assuntos dele já está falando no livro de Mateus, já está falando no livro de Marcos, já está falando no livro de João. Então, cada livro do Novo Testamento, e principalmente dos Evangelhos, eles vão complementando um outro e dando pincelada. Uns são com mais detalhe, outros são de formas resumidas. Então, ou seja, no livro de Mateus eu já marquei a maioria das informações. Mateus e Marcos, tá vendo? Eu marquei a maioria das informações que já está falando no livro de Marcos, está falando no livro de Lucas e vai falar também no livro de João. Entendeu? Então, ou seja, as informações que você já obteve no livro de Mateus, agora você está reafirmando elas no livro de Lucas, no livro de Marcos e vai reafirmar também no livro de João. Então, pouco a pouco, esse conhecimento, quando você começa a ler o Novo Testamento, por estar sempre falando acerca das mesmas passagens, só que trazendo detalhes diferentes, quando você começa a marcar, pintar, sublinhar, desenhar em cima das Sagradas Escrituras, que não tem problema, porque é um livro, né, embora seja a palavra de Deus, você estuda ele marcando ele. Ok? Você estuda marcando, você estuda rabiscando. Tem gente que acaba até se escandalizando, ficando perplexo quando vê, por exemplo, uma Bíblia toda marcada. Mas, particularmente falando, eu me preocupo quando eu vejo uma Bíblia completamente lisa e quando o camarada abre a boca para falar, não tem nada de Bíblia. Ou seja, isso é vergonhoso porque o cara não lê, velho.
O simples fato de você estar marcando sua Bíblia, estar pintando ela, já demonstra que você tem uma mínima preocupação de entender aquilo que você acredita. E só por você chegar nos ambientes com a Bíblia toda marcada, isso tanto abre quanto fecha portas, tá? E eu falo isso por experiência própria. Tem pessoas que vai olhar para você com um olhar de julgamento, achando que você está querendo aparecer, simplesmente pelo fato de você estar com sua Bíblia marcada. Já tem outras que elas vão olhar com um olhar de admiração e desejar começar a ler também, porque elas viram aquele comportamento em você. Entendeu? Então, ou seja, isso aqui é uma identidade. Você não pode ter vergonha de andar com isso aqui, meu irmão. Pegou a visão? Beleza. Chave do cristão tá aqui. Informações importantes, já grifei. Agora, Jesus ele continua falando. Tem outro tema. Que graça tem você somente amar as pessoas que te amam? Porque o amor, ele é uma graça, ele é uma dádiva. A outra pessoa não faz nada para merecer o seu amor, entende? É uma decisão sua. Amar é uma decisão particular, pessoal. É uma decisão de doação. É um compromisso. Você decide amar aquela pessoa. Por exemplo, um pai, o filho não faz nada de, digamos assim, por merecer o amor de um pai. Ele não tem mérito por merecer o amor de um pai. Mas mesmo assim, o pai decide amar, o pai decide cuidar dele. Até o último momento da sua vida, da sua existência. Entendeu? Mesma coisa, nós não fizemos nada para que Deus nos amasse. Pelo contrário, nós fizemos raiva, nós pecamos, nós traímos. Mas mesmo assim, Deus, ele resolveu nos amar primeiro, dando o seu filho para morrer no duro madeiro da cruz. Então, ou seja, o amor, ele é isso. É uma decisão, é um comportamento. Por isso que graça é um perdão imerecido. Aí ele continua falando, se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Ou seja, é algo redundante. O cara te deu algo, é uma troca, é uma barganha. O cara te deu algo bom, você dá algo bom pro cara. Aí ele fala, até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e os maus. O que ele está tentando dizer? Esse emprestar aqui está mais ligado a você doar. Ok? Em outras passagens vai dizer bem-aventurado aqueles que eles têm para dar e não para emprestar. Ou seja, de novo, está falando acerca de você. Quando você faz um bem para outra pessoa sem esperar nada em troca, isso é uma virtude. Essa é uma manifestação do evangelho, porque você não espera receber. Você está fazendo porque você quer, porque o Espírito Santo de Deus tocou no teu coração. Você não espera receber. Quando você faz isso, você evita decepções. Você evita frustrações. E você dá porque a tua vida está transbordando. Então você manifesta o quê? Gratidão. Você manifesta a gratidão transbordando na vida da outra pessoa. Quando você faz isso, você acaba, além de gerar um comportamento no outro, de olhar e falar, caramba, o cara não precisava me dar. E claro que existem muitas pessoas que são ingratas, tá? Isso é fato. Muitas das vezes, quando você começa a entender de comportamento humano, você começa a compreender que é natural do ser humano ser ingrato. Mas na maioria das vezes, o ser humano ele acaba se enquadrando como ingrato porque nós colocamos uma certa expectativa de retorno sobre aquela pessoa. E muitas das vezes a forma dessa pessoa retribuir, ou o canal de comunicação ou de conexão dessa pessoa é um canal diferente do nosso. Então, por exemplo, às vezes a nossa comunicação é atos de serviço. A gente gosta de ir lá, pegar aquilo que está precisando, ir lá e fazer, através de um ato físico. Às vezes a conexão daquela pessoa, a forma dela se sentir amada e valorizada é através da fala. É através do toque. Entende? Às vezes ela se conecta mais ouvindo. Então, por a nossa conexão não ser a mesma, a nossa linguagem de amor não ser a mesma, aquilo com que a gente se conecta com o outro e entende que ele está falando a nossa língua não ser a mesma, a gente acaba colocando isso no campo da ingratidão. Ok? Mas tem vezes que o camarada ele tem a mesma conexão que a nossa, tem a mesma linguagem de comunicação que a nossa, e o camarada ele é ingrato mesmo e ele vai fazer essa ingratidão. Por quê? É natural da natureza humana ser ingrato. Então nós precisamos compreender isso. Quando a gente faz o bem para alguém, não devemos, embora seja difícil, mas não devemos esperar receber o bem dessa outra pessoa, porque a chance de nós quebrarmos a cara é gigante. Porque o ser humano, por natureza, ele é movido por aquilo que beneficia a ele próprio. Então, quanto mais você zerar as suas expectativas com relação ao outro e focar em você, em melhorar a você mesmo e transbordar na vida do outro, essa vai sendo a senha do evangelho. E aqui não tem nada a ver com estoicismo, não. Está falando acerca de que a salvação ela é individual. Você precisa olhar para você e cuidar daquilo que está dentro de você, porque você tem problemas demais para resolver. O outro, ele está tratando da vida dele. Então, quando você for lidar com o outro, você tem que fazer o máximo possível para transbordar o bem, para transbordar virtudes, para transbordar justiça, para transmitir verdade. Entendeu? Então, para tudo isso ser manifesto
Através da nossa vida, na vida do outro, nós precisamos passar por uma jornada de crescimento e desenvolvimento, o que é extremamente difícil. Por isso que, por exemplo, às vezes surge um monte de problema na internet, toda semana é uma bomba na internet que explode. Cara, eu falo pra você, eu não tenho tempo pra essas coisas. Porque eu tô focado nisso aqui, ó. Eu tô focado em melhorar a mim mesmo. Então, se eu for ficar me preocupando com todos os problemas que surgirem, ficar postando, engajando nas redes sociais, postando minha opinião acerca das polêmicas que estão surgindo, que toda semana é uma polêmica, eu deixo de viver. Tem coisas muito mais relevantes que tá aqui, que eu preciso aprender, do que ficar simplesmente me importando com as notícias que tá saindo, com fulano, com ciclano, com as injustiças do mundo, porque o mundo ele é injusto. Então, quando eu aplico meu tempo em ler a palavra de Deus, ela tá, pouco a pouco, me limpando todos os dias. E aqui ele prossegue o seguinte, falando o seguinte, ó. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nada em troca, pois será grande o vosso galardão no céu, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e com os maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Ou seja, o nosso Deus, ele nos perdoa todos os dias, e nós fazemos cagada todo dia. Nós erramos, nós pecamos, nós maldizemos, nós reclamamos, nós xingamos a todo momento. E todas as vezes que nós confessamos, Deus perdoa. Só que o perdão de Deus, ele é baseado naquilo que está escrito na oração do Pai Nosso. À medida com que você perdoa as pessoas que estão ao teu redor. Ok? É condicional. Então, se você é uma pessoa que perdoa muito, muito você é perdoado. Se você é uma pessoa que não perdoa, você não será perdoado. É condicional. Para poder você acessar o perdão de Deus, você tem que perdoar aquelas pessoas que estão ao teu redor. Entendeu? Então, ou seja, uma simples leitura. Nós fomos marcando aqui, mapeando tudo o que é importante, e aí a gente acaba escrevendo as informações que saltaram aos nossos olhos. Veja que você lendo pouco a pouco todos os dias, ó, nós não chegamos a ler nem um capítulo inteiro. Foi só algumas linhas, marcamos ponto importante, por isso que não precisa ter pressa na hora de ler a Bíblia. Isso aqui não é uma corrida para você começar e terminar o mais rápido possível, não. Isso aqui é para você degustar a palavra, viver, aprender, internalizar ela e viver o que está aqui. Você vai errar todo dia, velho. A todo momento. Você leu aqui, quando terminou de ler aqui, você vai errar. Mas você tem que reconhecer que você errou, pedir perdão e seguir. É uma luta diária, é um aprendizado constante. Por isso que é um melhoramento diário a cada dia. Ninguém é bom e ninguém é perfeito. Entenda isso. É simples assim. Beleza? Então, aonde nós paramos? No versículo 37. Essa leitura eu irei continuar ela ou mais tarde ou amanhã. Beleza? Então, ó, o juízo temerário é proibido. Nós paramos aqui. Se de alguma forma esse conteúdo ele fez sentido para você, deixa o teu like, comenta, compartilha com os amigos. Será um prazer, será uma honra receber cada um dos senhores aqui. E eu sempre fico muito feliz quando eu recebo um comentário dos senhores, ok? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Para mim é um prazer receber cada um dos senhores. Até o próximo vídeo e tamo junto, vasos.